a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ti. Que nessa manhã, Senhor Deus, Tu possas vir com o Teu poder, trazendo, Senhor Deus, a Tua palavra sobre nós, ministrando sobre nós o Teu favor. Espírito Santo, vem, tira de nós tudo que nos impede, tira, Senhor Deus, as escamas dos nossos olhos, tira, Senhor Deus, os comichões, os tapões dos nossos ouvidos, arranca de nós, Senhor Deus, o coração de pedra e nos transforma, Senhor Deus, nos transforma a Tua imagem, conforme a Tua semelhança. Faz, Senhor Deus, que o Teu querer seja ministrado aqui nessa manhã. Eu peço, Senhor Deus, que Tu, Senhor Deus, que és poderoso, para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, possa, Senhor Deus, trazer sobre nós uma palavra que molde os nossos corações. Por isso, tira de nós as distrações. Tira de nós o pecado que tão de perto nos assedia. E ajuda-nos, Senhor Deus, não apenas a ouvir, mas a acolher a Tua mensagem. Que a Tua palavra, que é uma semente boa, encontre um solo fértil que será o nosso coração. Para que assim, Senhor, ela possa germinar e dar bons frutos. Frutos esses que permaneçam. Portanto, ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, abençoa todos que aqui estão e dá-lhes a eles, Senhor Deus, a certeza de que Tu estás, Senhor Deus, aqui e fala a cada coração. Peço, Senhor Deus, que em nome de Jesus, Tu também venha, Senhor Deus, sobre a minha vida e não levando em consideração a minha condição falha e pecadora, mas que Tu, ó Pai, possa, Senhor Deus, verdadeiramente me usar, que eu diminua, Senhor Deus, para que Tu cresças. Faz, Senhor Deus, bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó rocha minha e redentor meu. Amém e amém. Amém. Amém, você está aqui? Amém, que bênção. Amados, hoje nós estaremos meditando sobre esse grande episódio, a entrada triunfal de Jesus. E eu queria que você pudesse, mais uma vez, com sua Bíblia aberta, ler o que está descrito lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, a partir do 1 até o verso 11, que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí adiante de vós. E logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. E isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam quanto os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é esse? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Esse é o evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar esse microfone.
Agora, fica mais fácil. Irmãos, eu quero iniciar esse sermão dizendo que Deus, Ele sempre tem o melhor para nos oferecer. Mesmo que não tenha a aparência de ser aquilo que pensamos ser bom. Sabe, Deus sempre tem algo de melhor para nos dar, mesmo que a aparência pareça diferente. Deus sempre tem para me dar e te dar tudo o que nós precisamos, mesmo que não seja o que nós queremos. Olha, é muito comum, por ocasião de um aniversário, ou de uma data comemorativa, por exemplo, o Natal, onde as crianças já criam inúmeras expectativas do presente que elas vão receber, elas fiquem pensando, o que será? O que é que eu vou ganhar esse ano? Qual será o meu presente? Será que eu vou receber aquilo que eu pedi? Será que de fato vai vir aquele presente que eu tanto almejei, tão aguardado, tão pedido? E olha, logo que o presente chega, pela cara, muitas vezes a gente já entende qual é a reação delas. Talvez quando elas olham a embalagem, já de cara elas ficam desinteressadas, desestimuladas. Talvez pela embalagem que o presente foi ali preparado, as crianças já não acham tanta alegria em receber aquilo. Por exemplo, se você chega com embalagem fininha para uma criança, ela já diz, é roupa. Aí você sabe, criança não gosta. Quem gosta de que a criança ganhe roupa são os pais, né? Sempre é uma bênção. Mas a criança olha, ela até possa até ser educada, dar um sorriso para você, mas logo ela vai embora. Logo ela perde o interesse, porque, na verdade, não foi aquilo que ela sonhou, não foi aquilo que ela almejou. Talvez se você também chegue com a embalagem pequenininha, mesmo que tenha sido de todo o seu coração, e talvez até muito caro aquele presente, mas ela vai olhar e talvez de cara, ela não ache tão interessante, porque você vai convir comigo, criança gosta de presente grande, né? Quanto maior, melhor. E amados, muitas vezes essa realidade nos acomete. Muitas vezes, quando Deus nos dá presentes, pela embalagem, nós logo já julgamos se é bom ou se não. Se é algo que eu queria ou não. Pela embalagem, logo rejeitamos. E hoje é um dia muito especial. Porque hoje nós iniciamos, como disse no início desse culto, a Semana Santa. A semana tida como santa, e de fato santa por todo o seu significado. E deve ser santa porque ela sim deve ser separada para nós cristãos, para a observância dela. E nesse domingo nós celebramos essa festividade. Esse episódio que acabamos de ler, que está narrado nos 4 evangelhos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Domingo de Ramos celebra esse início, a última semana de vida de Jesus. E Jesus ali foi recepcionado por uma grande multidão. Sobre gritos, sobre festas. O povo ali estava exaltando a Ele, celebrando a Ele, o profeta que estava vindo de Nazaré. Aquele que veio, muito mais, aquele que veio para ser o nosso rei. Sabe por que esse episódio tem essa importância para nós? A entrada triunfal de Cristo nos traz a importância da inauguração do seu reino. Jesus, ele veio para estabelecer o reino. Jesus, ele veio para que o seu reino milenar, eterno, pudesse ser estabelecido. Por isso que Mateus, ao escrever, ele traz em mente, ele traz à memória o que disse o profeta Zacarias, no capítulo 9 do seu escrito. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde,
montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, e seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Mateus, ao citar isso no verso 5 desse capítulo, Mateus, ele traz aí a memória, traz a mente daqueles leitores, a minha e a sua mente, que Jesus veio para ser aquele rei tão esperado, tão aguardado. Jesus era esse presente que o povo aguardava, pedia com grandes expectativas para que Deus entregasse. Era o presente de milhares e milhares de anos prometido pelo próprio Deus. O presente que estabeleceria Israel novamente com um reino e com um rei. Cristo veio para isso. Cristo veio de fato para estabelecer o seu reino. Cristo veio de fato para estabelecer o seu domínio universal. O profeta Zacarias, quando ele descreve isso, no capítulo 9, ele fala sobre a destruição dos poderes do mundo. Sabe, no início desse capítulo, em Zacarias, ele vai falar sobre a destruição de todos os domínios, todos os impérios que naquela época estava tragando, oprimindo o povo de Israel. Ele começa a dizer, olha, vai vir um rei, vai vir um senhor, vai ser levantado alguém que vai destruir e que vai chamar para si esse domínio. Ele vai começar a lutar, ele vai começar a batalhar. É tanto que no texto em que nós lemos, ele fala, em Zacarias 9:10, ele vai destruir os carros, os cavalos, isso é, carros e cavalos naquela época, era o arsenal de guerra. Quanto mais carros de guerra, quanto mais cavalos um exército tinha, mais poderoso ele era. Isso era o símbolo do domínio, isso era o símbolo do poder. E a profecia diz, ele vem para destruir e para estabelecer um reino. E esse reino é um reino de paz. O reino do Messias. O mais interessante ainda, amados, é que nessa profecia, Zacarias ele fala que o domínio dele se estenderá de mar a mar. Se estenderá desde o mar até o Eufrates, isso é. Nós vamos lembrar o que disse no princípio, quando Deus criou todas as coisas. Ele estabeleceu o Éden, o jardim, colocou o homem e deu a Adão a ordem de dominar sobre todas as coisas. Portanto, domine sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre todos os peixes, sobre todas as aves, sobre tudo que se move rente à terra. Deus deu a Adão um domínio que se estabelecia por todo o mundo. Porém, Adão pecou, caiu. Ele perdeu esse domínio, mas agora viria o segundo Adão, isso é, Cristo, Jesus, para estabelecer um domínio real, consolidado, justificado. E amados, é esse rei. É esse rei que o povo esperava. Era esse rei que o povo estava aguardando ansiosamente. Esse rei que viria para tomar posse do reino. Mas Cristo, do contrário do que eles pensavam, ele veio em mansidão. Aqueles homens esperavam algo. Aqueles homens esperavam que Jesus viesse numa pompa, que ele viesse sobre cavalos, com armas, e todo o intuito deles celebrarem ali era porque o que eles esperavam agora chegou o rei que vai lutar para a nossa paz, que vai lutar para o nosso domínio. Sabe, amados, aqueles homens esperavam um rei grande, pomposo, um rei que, no entendimento deles, fosse mais soberano. A aparência não era aquilo que eles esperavam. Aqueles homens estavam ali celebrando para tentar lhe fazer uma insurreição, para levantar uma revolução,
Jesus, tu chegou, agora é o momento de tu revelar quem tu és, para que tu viesse. Vamos à luta, estamos contigo. Mas a aparência de Jesus é comum, é trivial, era corriqueiro. Jesus não veio num cavalo branco, símbolo dos imperadores da época. Sequer veio num cavalo, símbolo de poder e domínio. Jesus veio montado num jumentinho. E o jumento era um animal desprezível, que servia apenas para o serviço. Não era um animal de honra, era um animal comum. E Jesus vem sobre ela porque ele demonstra que o seu reino não era de guerra, mas de paz. Que o seu reino não era de pompa, mas antes de serviço. Mesmo ele tendo toda a majestade e nobreza, ele não decidiu que isso era algo que ele deveria se apegar. Ele não olhou para tudo isso como um direito que ele deveria adquirir, mesmo tendo. Ele abriu mão do seu direito para servir. Ele abriu mão do seu direito para agir com misericórdia. Ele abriu mão do seu direito para ministrar os corações. Mesmo ele sendo merecedor de tudo, Jesus se esvazia de tudo para entregar o novo reino. Não aqueles que aqueles homens pensavam. Sabe, muitas vezes nós temos essas compreensões também errôneas. Sabe, tantas vezes nós temos olhado para a vida de Jesus e pensado, sabe, em Jesus como até um rei. Mas a gente está desejando Jesus como nosso rei súdito. Sabe o que é um rei súdito? É aquele rei que nós dizemos o que é que ele tem que fazer. É aquele rei que nós dizemos, olha, você precisa fazer isso. É o rei que na verdade é o nosso súdito. Que na verdade quem é o rei somos nós. Mas nós devemos reconhecer Jesus como Rei, Senhor e Salvador. Aquele que diz, aquele que sabe o que é melhor para nós. Aquele que nos salva de nós mesmos. Quando Jesus ele vem nesse jumentinho, naquele domingo, naquele dia, Jesus estava anunciando algo para mim e para você. Ele estava ensinando a mim e a você algo. Que nós não devemos viver pela aparência. Não devemos viver por aquilo que os olhos se enchem. Sabe, porque diante de Jesus tudo cai. Devemos viver por realmente aquilo que é essencial. Aquilo que somos. Aquilo que fomos criados para ser. Quando Jesus vem naquele jumentinho, ele anuncia: eu vim para servir vocês e dar a minha vida em favor de muitos. Amados, por isso que ele pode dizer: vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo e o meu jugo, porque sou manso e humilde. Aprendei de mim. Sabe, Jesus ele diz, olhem para mim, venham comigo, e vocês vão entender o que é. Sabe, o meu reino não consiste em lutar para conseguir um domínio. O meu reino consiste em se humilhar para alcançar uma vida. Amados, esse reino que Deus ele tem, esse presente que foi Cristo para mim e para você, tantas vezes rejeitado por nós, ele é o melhor presente que nós podemos receber. Ele é o rei que verdadeiramente precisamos, porque esse reino, esse rei, ele nos entrega paz. E sabe, muitas vezes até o conceito de paz, a gente tem um conceito equivocado. Sabe, o conceito de paz que nós temos é a ausência de conflitos. Pensamos em paz quando tudo estiver bem. Quando nós não tivermos mais doenças,
quando nós não tivemos mais crise financeira, quando nós não tivemos mais aquela pessoa chata que fica nos incomodando, quando não houver guerras. E a gente pensa isso como a verdadeira paz. Mas a verdadeira paz não consiste na ausência de dificuldades nessa vida. A verdadeira paz, a paz em que, de fato, eu e você devemos buscar, e a paz que Jesus alcançou para mim e para você, e nos ofereceu, dizendo, a minha paz eu vos dou. Paz que o mundo não conhece, paz que o mundo não pode dar. Sabe que paz é essa? É a paz da reconciliação com Deus. Sabe por que estamos inquietos? Sabe por que estamos assim, preocupados? Sabe por que a nossa vida, parece que não tem paz? Não é porque você tem conflitos, não é porque você não tem dinheiro, não é porque você não tem o seu sonho alcançado, não é isso. É porque você não tem paz com Deus. É porque ainda o seu coração talvez esteja em conflito, em desarmonia com o Criador. E aí você fica em desarmonia consigo mesmo, você fica com conflito com o próximo, você está em conflito com o mundo. Jesus veio resgatar essa paz. Esse rei veio restaurar esse relacionamento de paz com o nosso Deus, com o nosso Pai. Ele veio lançar tudo que o pecado nos trouxe fora. Ele veio lançar todo o fardo pesado do pecado, da lei que aprisionava sobre nós, que nos aprisionava e colocava peso sobre os nossos ombros. Foi esse rei que levou sobre si todo o fardo pesado, de acordo com o que disse Isaías no capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas feridas. Ele tomou sobre si o nosso castigo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que esteve sobre ele, a sentença que esteve sobre ele, era nossa. E por isso, pelo castigo que estava sobre ele, nós temos paz. O castigo que estava sobre ele gerou paz em nós. Fomos sarados, fomos reconciliados. Paulo vai dizer aos Colossenses que Deus estava em Cristo reconciliando. Ele é aquele que reconcilia todas as coisas. Meus irmãos, aquele povo esperava um levante, uma insurreição contra o domínio de Roma. Eles queriam a liberdade, a independência. Eles não queriam mais pagar impostos. Eles não queriam viver ali aprisionados por aquele reino, aquele povo romano. Os judeus queriam ser livres. Jesus era aquele presente. Eles olharam, olha, ele transforma, ele pega pão e multiplica. Ele cura doentes. Olha, esse homem, ele arrastou uma multidão em 3 anos. Esse é aquele. Ele vai agora se levantar e todo Israel vai se juntar com ele. E nós vamos destruir Roma. Era o pensamento deles. O pensamento deles, o presente que eles aguardavam era uma libertação física. Com ele a gente pode. Se ele multiplica pães, o que é que ele não pode fazer com armas? Se ele cura doentes, o que é que ele não pode fazer quando alguém for morto? Ele até ressuscita mortos. Alguém for morto, ele ressuscita, o nosso exército nunca vai ter baixa. Olha, quem não queria um general assim, hein? Era o que aquele povo esperava. Mas o que Deus desejava entregar e entregou foi muito maior e muito melhor do que uma libertação física. Deus estava libertando e entregando a eles a libertação espiritual. Aquilo que homem nenhum conseguia fazer, Deus estava dando de presente. A reconciliação com Ele. Não era um domínio terreno, mas um domínio espiritual. Não era um reino dessa era, mas era um reino eterno. Era isso que Deus estava dando em Cristo Jesus. Mas eu te pergunto, e quanto a nós? E quanto a eu e você, quase 2 milênios já se passaram. Desde esse episódio, desde a vinda de Cristo.
E a pergunta que cabe a nós é: o que nós temos esperado? O que é que nós temos buscado? Um rei temporal ou um rei eterno? Temos buscado reconhecer de fato esse grande presente que Deus nos deu? Sabe, essa pergunta poderia ser mais simples, e eu vou fazer ela. O que é que você tem buscado em Cristo? Sabe o que é que te faz até se dizer cristão? Sabe por que você tem vindo à igreja? Por que você tem orado? Por que você tem lido a Bíblia? Sabe o que é que tem te levado aí ao encontro de Cristo? O que é que tem te feito cantar, louvar, exaltar? Sabe por que tudo isso esse povo estava fazendo aqui? Eles louvaram, eles seguiram, eles entregaram, eles estavam dando as vestes dele ali no meio, colocando no chão para Jesus passar. Eles estavam ofertando. Eles faziam tudo isso, mas por que eles faziam isso? Qual era o motivo? Qual era a motivação deles? Qual é a sua motivação? Tantas são as vezes que nós queremos algo, mas recebemos de Deus uma coisa totalmente diferente do que queríamos. Porque, como eu iniciei dizendo nesse sermão, Deus sempre vai nos dar não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Será que você tem buscado a Cristo verdadeiramente porque você quer apenas uma coisa? O que você quer é se livrar, ser liberto de você mesmo. Será que é isso que você está procurando Cristo? Será que você veio hoje aqui porque você olhou e disse assim: eu preciso me livrar de mim mesmo. Eu preciso me matar. E eu não estou falando de suicídio, tá? Eu estou falando da morte do seu orgulho. Eu estou falando da morte das suas vontades. Porque Jesus, quando ele disse, se alguém quiser vir, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Sabe, aquele povo estava seguindo Jesus, mas seguindo Jesus pelos seus próprios interesses. Eles estavam buscando, louvando, adorando a Jesus, mas para os seus próprios interesses, eles queriam algo em troca. E algo que eles queriam, Jesus não poderia oferecer. Porque Jesus não veio para dominar um reino terreno. Ele veio para tirar todo o domínio das trevas no meu e no teu coração. Ele veio dissipar o orgulho que nasceu no meu e no teu coração lá quando Adão caiu. Cristo foi e é o melhor presente que nós poderíamos receber. Nós deveríamos entender isso e viver por isso. Devemos entender que o seu reino, ele já está presente para aqueles que abrem o coração e dizem: Senhor, eu quero. Não quero mais viver por mim. Como disse o apóstolo Paulo, portanto já não mais vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Esse reino já se manifestou. Ano após ano, comemoramos essa data da Semana Santa. Mas ano após ano, parece que nós vivemos as mesmas realidades. Não compreendendo o que Jesus chama a cada um de nós para ser e viver. Mas chegará um dia, amados, chegará um dia em que Ele se manifestará com o seu reino. Todo olho verá e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Desta vez, Jesus não vai vir num jumentinho, mas diz que Ele vai vir num cavalo branco. E Ele estabelecerá para sempre o seu reino. E para aqueles que aceitarem, para aqueles que tiverem aceitado Ele, antes dessa vinda, Ele dirá: venham e reinem comigo.
Mas a questão é, será que nós continuaremos a proclamar Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, apenas com os nossos lábios, ou nós verdadeiramente faremos isso um grito do nosso coração? Você sabe o que significa Hosana? Hosana era uma expressão no aramaico que queria dizer, traduzido por salva-nos por favor. Salva-nos por favor. Depois se tornou uma expressão de louvor a Deus. E ali eles estavam gritando a Jesus, Jesus, salva-nos por favor, salva-nos por favor, salva-nos por favor. Bendito é tu que vem, Hosana, salva-nos. Tu vens para nos salvar, tu vens para nos libertar, mas ainda assim o entendimento deles era, salva-nos desse domínio de Roma. E talvez você esteja dizendo ao Senhor essa expressão salva. Me salva desse domínio, desse casamento talvez tão difícil. Me salva, Senhor, desse meu trabalho, desse meu emprego, desse meu patrão. Me salva desse meu colega, desse meu inimigo, que é o meu próximo. Me salva, Senhor, da minha crise financeira. Me salva desse domínio político que a gente vive. E eu não estou falando só desse governo, não, estou falando de todos os governos. Talvez você esteja dizendo isso, dizendo Hosana, Hosana, salva, salva. Mas a verdadeira expressão para você dizer Hosana é dizendo assim, Senhor, me salva de mim mesmo. Hosana para mim, Senhor. Salva-me de mim mesmo. Porque o problema não está fora. O problema está aqui. Desculpa te dizer isso nesse dia. Mas porque eu amo você, eu preciso te dizer. O problema é você. O problema é o pecado que está dentro do teu coração. O problema é essa vida que muitas vezes a gente deseja viver e não quer morrer para ela. Salva, Senhor, a gente de nós mesmos. Salva dos meus pecados. Salva-me das minhas transgressões. Salva, Senhor Deus, da minha preguiça. Salva-me disso, Senhor, para que eu possa viver para Ti. E aí sim, você vai começar a viver uma vida de paz. Aí sim, você vai começar a viver uma vida diferente. Para aquela vida que Jesus me chamou e te chamou para viver. Uma vida plena. Uma vida de plenitude. Porque Ele disse, eu vim para dar vida. E vida em abundância. Mas essa vida nós só encontramos quando seguimos a Ele. Quando com Ele subimos a sua cruz e morremos. Para que com Ele possamos viver a sua vida. Que essa entrada triunfal seja de fato a entrada de Cristo no meu e no teu coração. Que assim como Ele entrou em Jerusalém, Ele possa entrar no meu e no teu coração. Que Ele possa de fato fazer morada. Que Ele possa de fato viver em mim e em você. Nós precisamos permitir que Cristo entre e faça uma transformação. Nós devemos realmente falar daquilo que diz o Salmo 24, e essa deve ser a nossa oração. Salmo 24, a partir do verso 7, diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Abra a porta do seu coração, porque Cristo está lá. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir,
entrarei e cearei com você. Que nessa manhã possamos fazer uma entrada triunfal de Cristo em nossas vidas. Que você abra a porta do seu coração e permita que esse Rei da Glória entre e governe sobre a tua vida. Entrega o domínio, entrega a tua vida ao Senhor. Confia, crê, Deus vai fazer infinitamente mais. Que Ele te abençoe e que possamos viver essa realidade no nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.